abençoe, querido. Deixa Deus te usar, querido. Glória a Deus. Amém, queridos. A paz. Boa noite a todos. Estou feliz com Jesus por essa noite maravilhosa. Eu aceitei o desafio, irmãos. Ele falou que hoje tem que ser 20 pessoas batizadas com o Espírito Santo, 5 paralíticos andando e muitos milagres acontecendo na nave da igreja. Quantos creem que isso vai acontecer aqui nessa noite? Glória a Deus pela sua vida. Eu queria que você pegasse na mão desse irmão lindo que está aí do seu lado. Segura na mão dele assim. Hoje nós estamos numa noite profética. E eu sei que existe um profeta de Deus aí do seu lado. Eu sei que existe uma profeta de Deus aí do seu lado. Então você vai segurar na mão dele assim com autoridade e vai dizer assim: hoje Deus vai te usar. Diga assim: eu profetizo que hoje vai ser o dia, depois que esse culto acabar, Deus vai te usar e você vai pagar a minha janta. Em nome de Jesus está profetizado. Quantos acreditam nessa palavra? Meu irmão, profetiza aí, profetiza, creia. Creia que Deus hoje vai fazer um milagre, vai usar esse irmão para te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Pode se assentar. Glorificando a Deus. Eu estou muito feliz com Jesus nessa noite. Os apóstolos aqui já falaram a respeito daquilo que Deus tem feito, e eu creio que este é o tempo de Deus para as nossas vidas. Eu creio que este é o tempo de Deus para a tua vida, para a tua história. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem preparado muitos homens e mulheres de Deus para abençoar a minha vida. O apóstolo Mário, além de ser meu irmão, é meu mentor, tem me abençoado de forma sobrenatural. E desde que eu conheci também o apóstolo Igor, a bispa Beth, eles também têm me abençoado de forma sobrenatural. Queridos, eu costumo dizer que o ministério não começa no altar. O altar é o reflexo do ministério. E eu louvo a Deus porque eu não conheço esses pastores e apóstolos do altar. Eu os conheço de fora do altar. E eu sei que tudo que flui através da vida deles no altar é porque fora do altar existe uma presença de Deus. E eu louvo a Deus por essa amizade, eu louvo a Deus por este carinho, eu me sinto em casa aqui. Lá na igreja batista, eu sou apóstolo, aqui eu sou ovelha. Amém? Eu sou pastoreado aqui e é um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Pode permanecer sentadinho mesmo, assim você descansa para dar bastante glória a Deus. Agora, se você quiser ficar de pé, ficar à vontade, da forma que você se sentir melhor, amém? Gênesis capítulo 22, nós vamos compartilhar alguns versículos aqui. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Erasmo, os meninos do Espírito Santo aqui, Deus os usou de forma poderosa. Louvo a Deus pela vida dos irmãos da minha igreja que estão aqui hoje também, tem alguns aqui, alguns ali, que Deus abençoe. Pastor Vitor, o Saulo que estão me acompanhando, que Deus abençoe a vida de vocês de forma especial. Eu quero deixar um beijo aqui da minha esposa, ela não pôde estar aqui, esteve aqui com a gente de manhã, mas mandou um beijo para todos vocês, amém? Quantos acharam? Pode dar um glória a Deus. Gênesis 22, versículo 1 diz assim: e sucedeu que depois dessas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, e este respondeu, eis-me aqui. E prosseguiu Deus, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e o oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu hei de te mostrar. E levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque o seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ele viu o lugar de longe. Pode se assentar glorificando a Deus. Queridos, essa palavra fala muito forte ao meu coração e por alguns dias o Senhor falou comigo de forma muito forte. Esse texto nos ensina muito a respeito da palavra de Deus. Esse texto nos enriquece com tantos detalhes poderosos daquilo que Deus fez através da vida de Abraão.
começo do capítulo 22 já diz que o Senhor provou a Abraão dizendo, e Abraão respondeu ao Senhor, eis-me aqui. E o que eu já aprendo aqui, irmãos, é que nunca Deus vai prosseguir uma promessa ou uma ordem sobre a nossa vida, se nós não correspondermos ao chamado dele. Muitas pessoas estão perdendo oportunidades em Deus, porque Deus tem chamado, mas elas não têm respondido a um chamado de Deus. A Bíblia diz que o Senhor chama Abraão, e Abraão imediatamente responde, Senhor, eis-me aqui. Nessa noite o Senhor está te chamando, querido, e Ele está perguntando, há disponibilidade na tua vida para mim te usar? E você pode dizer, Senhor, eis-me aqui, eu ainda preciso ganhar a minha família, eis-me aqui, Senhor, eu ainda preciso alcançar um dos meus filhos, eis-me aqui, Senhor, o meu patrão precisa ser alcançado. O mais interessante de tudo, irmãos, é que quando o Senhor fala com Abraão, Deus fala com Abraão de uma forma muito precisa, Deus fala com Abraão de uma forma muito poderosa. Deus começa a dar para Abraão algumas instruções a respeito daquilo que ele queria fazer. Deus chama Abraão e diz, Abraão, vem cá, eu tenho um particular para você, eu quero que você me ofereça o teu filho, o teu único filho, o filho a quem tu amas. Pega ele, coloca ele, prepara os animais e sobe ao lugar que eu vou te mostrar, e ali você vai oferecer o teu filho para mim em holocausto. Eu quero te fazer uma primeira pergunta nessa noite. Por que Deus diz para Abraão, me entrega o teu único filho, se Abraão já tinha Ismael? Por que Deus pede para Abraão Isaque, e diz que Isaque era o seu único filho, sendo que o primeiro filho de Abraão foi Ismael? Por que Deus pede para Abraão Isaque e diz, ele é o teu único filho? Sabe por que Deus pediu para Abraão Isaque? E por que Deus disse para Abraão que ele era o único filho? Porque o primeiro filho não foi Deus que deu para Abraão, foi Abraão mesmo quem procurou. O propósito de Deus para a vida de Abraão era muito grande, queridos. O propósito de Deus para a nossa vida é muito grande. Só que todas as vezes que Deus tem um propósito muito grande na vida de alguém, o adversário sempre quer antecipar o processo, porque quando ele antecipa o processo, ele tira o brilho da glória, ele tira o peso da honra, e ele tira toda a manifestação de Deus, se nós não estivermos preparados para esperar o tempo de Deus, o momento de Deus e a hora certa de executar a tarefa que Deus nos chamou para realizar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, talvez o teu tempo está chegando, espera só mais um pouquinho, não passe à frente de Deus, não avance, porque Deus tem uma obra na tua vida, mas tudo vai se realizar na hora certa, no tempo de Deus, no momento dEle. A Bíblia diz que Deus chama Abraão para um propósito muito lindo, só que Abraão antecipa aquilo que Deus tinha para a sua vida. E por isso que Deus, quando fala com Abraão, diz para Abraão, Abraão, eu quero o teu único filho. Porque Deus nunca nos pede aquilo que Ele não dá. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, todas as vezes que Deus te pedir alguma coisa, é porque Ele já te deu. Deus nunca pede aquilo que Ele não dá. Deus não pediu para Abraão Ismael, porque Ismael Ele não tinha dado, mas Ele pede Isaque, porque Isaque Ele tinha dado. Sabe o que eu aprendo aqui? Todas as vezes que Deus nos pede alguma coisa é porque Ele sabe que nós temos, e Ele sempre pede porque Ele já nos deu, e Ele pede com propriedade, porque como Pai, Ele pede aquilo que Ele já entregou para o seu Filho. A Bíblia diz, irmãos, que Deus chama Abraão e lhe dá uma ordem, e eu quero colocar um título nessa mensagem: atualizações certas te levam para propósitos certos. Atualizações certas te levam para propósitos certos. Deus deu uma ordem para Abraão, disse, Abraão, vem cá, pega o teu filho e leva ao Moriá, até aqui tudo tranquilo. Abraão chama 2 dos seus servos, prepara o animal, corta a lenha, prepara tudo, chama Isaque,
e diz: meu filho, nós vamos até o lugar que Deus nos orientar, nós vamos até o monte que o Senhor nos mostrar. Abraão não passa todas as informações para o seu filho, e nem tampouco para os seus servos, porque nós temos que aprender uma coisa como líderes, e eu sei que aqui existem muitos líderes. Seja líder da tua família, seja líder na tua empresa, seja líder na igreja, nós precisamos aprender uma coisa: como líderes, Deus sempre vai nos dar uma direção, mas como bons líderes, nós nunca vamos dizer para os liderados a total direção de Deus, porque se eles não estiverem preparados para todas as informações, eles vão sofrer antecipadamente. Já pensou se Abraão tivesse dito para Isaac ou para os moços que estavam com ele tudo o que ele ia fazer? Talvez eles não aceitariam ir com Abraão. Então Abraão esperou o momento certo, porque tudo tem um momento certo. Abraão esperou a hora certa, ele levou o seu filho, levou os moços até o monte, e quando ele chega no monte, ele começa a desvendar tudo aquilo que Deus havia lhe falado. Eu aprendo muita coisa com Abraão, irmãos. A primeira coisa que eu aprendo com Abraão nessa mensagem é que Abraão, quando recebe a direção de Deus, ele não questiona. Abraão, quando recebe a direção do Senhor, ele prepara o animal, ele prepara o filho, ele não indaga a Deus o que Deus estava lhe pedindo. Ele recebe a ordem de Deus e ele sai em direção ao cumprimento daquilo que Deus lhe pediu. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que todas as vezes que Deus nos pede algo, nós queremos avaliar se é possível. Nós queremos avaliar os riscos, nós queremos avaliar as condições, nós queremos avaliar se podemos fazer ou se não podemos fazer, nós queremos avaliar se nós temos capacitação ou não para realizar, nós queremos avaliar se as pessoas que estão à nossa volta vão nos auxiliar, nós queremos avaliar se nós vamos ter condições físicas, financeiras ou emocionais para realizar tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas a única coisa que Deus quer de nós é que nós possamos ouvir o seu direcionamento e sair em obediência àquilo que Ele tem para a nossa vida. Sabe o que eu acho mais lindo aqui? É que quando Abraão recebe a ordem de Deus, ele chama 2 dos seus servos. E chamando 2 dos seus servos, ele diz assim: vocês podem me acompanhar porque eu vou no lugar fazer a obra do Senhor. E a Bíblia diz que os seus servos, como o seu filho, não questionaram a ordem de Abraão. Queridos, hoje nós temos uma grande dificuldade, seja como pastores para com os nossos líderes, seja como pai para com os nossos filhos. Todas as vezes que nós damos um direcionamento, muitas vezes os filhos, os liderados, eles querem questionar: mas será que é Deus? Será que é a vontade do Senhor? Será que é um projeto do Senhor? Não é tempo de fazer, não é tempo de fazer. Será que vai dar certo? Será que Deus está nesse negócio? Não, nós vamos fazer uma reforma, mas será que nós vamos ter condições de pagar? Não, nós vamos fazer uma mudança, mas será que é o tempo? Porque o Brasil está passando um momento difícil. Ei, querido, entenda uma coisa: todas as vezes que Deus quer realizar um propósito, Ele vai contra tudo e contra todos. Ele vai contra uma ótica natural para realizar o sobrenatural. Porque o Deus que nós servimos não vive pelo natural, Ele vive pelo sobrenatural. E quem quer andar com Ele precisa entender que tem que abandonar o natural, para que o sobrenatural dele desça. E eu quero profetizar sobre a sua vida: 2016 ainda não acabou, e Deus vai liberar o sobrenatural sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus bens, sobre tudo que está debaixo das tuas mãos, porque o Deus do sobrenatural está aqui nessa noite. Se você crer, se manifeste de alguma forma. Xerassuri andará, xeri andarácia. Aleluia. Profetize para pelo menos 3 pessoas. Diga assim: o sobrenatural de Deus está aqui. O sobrenatural de Deus vai te alcançar. O sobrenatural de Deus vai chegar na tua casa. O sobrenatural de Deus vai chegar na tua família, meu irmão. O ano não acabou, não entregue os pontos, não pare, não retroceda. Ele ainda pode fazer nesses poucos dias que restam. O Deus que nós servimos não precisa de 12 meses. O Deus que nós servimos não precisa de 24 horas.
O Deus que nós servimos é um Deus que pode fazer na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele só está procurando pessoas sensíveis para ouvir o seu direcionamento. E o direcionamento de Deus hoje é: creia, porque o ano ainda não acabou. Creia, porque 2017 ainda não chegou. E ainda tem muita coisa de Deus para acontecer na nossa vida ainda este ano. Aleluia. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que a primeira coisa que nós precisamos é caminhar com pessoas que nós confiamos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que se nós estamos sendo bem mentoreados, se nós estamos caminhando com pessoas de aliança, nós sempre vamos confiar na palavra que é liberada. Por quê? Porque se você tem um pastor, se você tem um mentor, se você tem um apóstolo que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele nunca vai te levar para um lugar de frustração, mas ele sempre vai te levar para um futuro que você ainda não conhece, mas um futuro muito melhor do que o seu presente. Porque só alguém que te ama pode te levar para um futuro desconhecido, porém melhor. Só alguém que te ama pode te direcionar por um caminho, te livrando dos obstáculos e das barreiras. Só alguém que te ama, que está lá na frente com a visão, pode te direcionar para o lugar certo, cortando os caminhos dos obstáculos necessários a se transpor. Então, se você não consegue compreender um direcionamento de Deus, escute quem está te instruindo, porque com certeza você vai chegar a um futuro melhor. A segunda coisa que eu aprendo aqui, queridos, é que Abraão, ele ouve a Deus, ele leva o seu filho, ele leva o seu moço, ele chega até o monte. Está tudo muito natural, irmãos. Isaac era um menino acostumado a ver o seu pai sacrificar. Ouviu muitas histórias do seu pai que levantou altares e mais altares. Filho de um pastor, ele sabia como se sacrificava uma ovelha, um bode ou qualquer outro animal. E como um menino inteligente, quando ele chega em cima do monte, ele diz: papai, existe lenha, existe cutelo, mas cadê o animal, papai? E ele diz: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Irmão, até aqui tudo muito maravilhoso, porque quando nós estamos no momento de desespero e alguém libera uma palavra que nós queremos ouvir, nós nos aquietamos, e até aqui está muito natural. Mas sabe o que me choca nessa mensagem? É que depois que Isaac responde isso para Abraão, Abraão diz para ele: filho, deita aqui nessa pedra, deixa eu amarrar os seus pezinhos, deixa eu amarrar a sua mão. Filho, vem cá, deixa eu vendar os teus olhos. Irmãos, Isaac sabia o que ia acontecer aqui. Isaac sabia que o seu pai não estava ali deitando ali apenas por acaso. Isaac sabia que ele não estava deitando ali só por um ritual, não. Ele sabia que alguma coisa mais séria ia acontecer. E é aqui que eu quero ministrar algo de Deus para a tua vida. Porque ouvir a voz de Deus, queridos, talvez você possa ouvir um direcionamento de Deus, talvez você possa ouvir. Mas o mais glorioso da vida de Abraão que eu aprendo aqui é que Abraão, além de ouvir a voz de Deus, ainda conseguiu convencer o seu filho, que não tinha ouvido a voz de Deus, a aceitar o plano e aquilo que Deus havia lhe falado. Porque o maior propósito para a tua vida não é você vir à igreja e ouvir Deus falar com você, porque todas as vezes que você vem à igreja, Deus vai falar com você. O grande propósito de Deus para a sua vida é você sair daqui com uma palavra e chegar na sua casa e fazer quem não recebeu esta palavra acreditar que porque você ouviu, Deus vai fazer um milagre lá dentro. Aleluia. Isaac não ouviu a voz de Deus, mas o seu pai ouviu.
Isaac não recebeu o direcionamento de Deus, mas o seu pai ouviu. E aqui eu quero te ensinar algo muito importante, porque Isaac ouve Abraão. Isaac ouve Abraão porque Abraão sempre representava a presença de Deus dentro da sua casa. Abraão sempre representava a manifestação de Deus na sua casa. O seu filho Isaac nunca viu o seu pai se desesperar, nunca viu o seu pai desamparado. Então Abraão, quando dá uma ordem para Isaac, Isaac para e diz assim: eu não ouvi Deus, mas se o meu pai ouviu, eu acredito na palavra que ele ouviu. Eu não ouvi Deus, mas se o meu pai ouviu, Deus vai fazer alguma coisa, porque eu acredito no Deus que meu pai serve. Todas as vezes que ele fala alguma coisa, acontece algo de Deus, e eu creio que alguma coisa vai acontecer. E meu irmão, eu quero profetizar algo sobre a sua vida nessa noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o direcionamento que você vai receber de Deus vai governar a tua casa, ao ponto das pessoas que estão lá dentro ouvirem o direcionamento que Deus te deu, e elas vão respeitar esse direcionamento e vão acreditar, porque o resultado de Deus na tua vida vai ser tão grande que todas as pessoas da tua casa vão ser impactadas pela glória, pela manifestação e pelo poder de Deus. Se você crê, hoje é a noite que Deus vai invadir a tua casa, a tua família, e vai fazer um milagre sobrenatural. Se você quer, por favor, pula da sua cadeira e segura isso, porque hoje é a noite de Deus para a tua vida. Xerassuri andarabaxeri andaraxa. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão? Se você não escuta Deus, escute alguém que escuta Deus. Talvez no momento da tua angústia você não vai escutar a Deus, mas escute o teu apóstolo, porque se ele escuta Deus, você vai viver um milagre. Porque se ele escutar Deus, ele vai fazer você ver Deus através das suas atitudes. Talvez no momento da tua angústia, se você não escutar a Deus, escute o teu pastor, porque se ele escutar a Deus e você confiar na palavra que sair da boca dele, a palavra que vai sair da boca dele vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história e vai te levar para um futuro melhor, vai te levar para um futuro maior, e vai te levar para um futuro muito mais produtivo e abençoado pelo Senhor. Eu quero compartilhar com você o versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 12. Então disse o anjo: não estenda a mão sobre o mancebo, e não lhe faça nada, porquanto agora eu sei que tu temes a Deus, visto que não negaste o teu filho, o teu único filho. E aqui eu quero liberar a segunda chave de Deus para a tua vida. O grande segredo de Deus para a nossa história nem sempre vai ser ouvir uma palavra, um direcionamento de Deus. Vai ser se manter atualizado para receber novos direcionamentos de Deus, porque aquilo que Deus te disse hoje nem sempre vai ser aquilo que Deus quer de você amanhã. Eu quero te fazer uma pergunta. Se Abraão tivesse recebido a voz de Deus e tivesse saído de casa com a voz de Deus, e no meio do caminho, se ele tivesse te desviado do propósito, angustiado ou revoltado ou qualquer outro sentimento dentro do seu coração, quando ele chegasse no Moriá para oferecer o seu filho, por causa da desobediência, ele não voltaria a escutar a Deus, então ele iria sacrificar o seu filho, que não era mais a vontade do Senhor. Porque Abraão saiu de casa com uma ordem, mas a ordem para a sua vida não era uma ordem final. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Existem muitas pessoas que sacrificaram os seus Isaques, porque receberam um primeiro direcionamento de Deus e não permaneceram atualizados para receber uma nova instrução do Senhor, e por causa disso mataram um sonho. Quantas pessoas mataram os seus Isaques porque saíram de casa apenas com uma ordem,
e não estiveram mais sensíveis para ouvir novamente Deus falar. Porque o mesmo filho que Deus repreende hoje pode ser o mesmo filho que Ele exalta amanhã. O mesmo filho que o pai corrige hoje pode ser o mesmo filho que amanhã ele diz: eu vou te usar. Eu quero te fazer uma pergunta: se Abraão não estivesse atualizado, se Abraão não estivesse sensível na hora que ele levanta o cutelo, não tinha mais Isaque. Mas na hora que ele levanta o cutelo, a sensibilidade dele, a forma atualizada dele receber Deus, ele ouve novamente uma nova instrução e ele para. E ele não precisa sacrificar o seu Isaque. Meu irmão, quantas pessoas que estão vivendo hoje por causa de algo que foi dito há 20 ou há 30 anos atrás. Quantas pessoas que estão tão fiéis a uma palavra que foram liberada ainda quando você estava em outro ministério. Quantas pessoas que estão ainda fiéis a uma palavra que ouviram há não sei quantos anos atrás, já vieram para uma nova igreja, para uma nova visão, para a vida debaixo da cobertura de um apóstolo, mas parece que você ainda quer ficar apegado a algo que foi dito lá atrás, a algo que foi liberado há muito tempo, e parece que Deus não quer te dar novas informações. Vamos para a Bíblia Sagrada. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, a Bíblia diz que Deus manda Isaías entrar dentro do palácio de Ezequias. Quando Isaías entra dentro do palácio do rei Ezequias, ele diz: rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque ainda hoje tu morrerás e não viverás, diz o Senhor para você. O profeta Isaías vira as costas e está indo embora. Quando ele está chegando já próximo da porta de saída, Deus brada e diz: Isaías. E ele diz: oi, Senhor, volta lá e diz para o rei Ezequias que eu ouvi a sua oração e que agora eu estou acrescentando a ele mais 15 anos de vida. Primeira pergunta: se fosse com você, o que você ia dizer? Isso aqui não é de Deus, eu acho que eu estou confuso. Deus acabou de me dizer que vai mandar matar, e agora Ele está mandando eu voltar para dizer que Ele vai dar mais 15 anos de vida. O que é isso? Eu estou meio confuso. O mesmo Deus que acabou de dizer para pôr a casa em ordem, que vai levar ele, é o mesmo Deus que agora manda ele voltar e dizer que vai acrescentar mais 15 anos de vida. Porque no momento em que Ezequias recebe aquela palavra, ele não questiona de forma negativa, mas ele vira o seu rosto para a parede e diz: Senhor, lembra-te do tempo em que eu andava em fidelidade para contigo. Lembra-te, Senhor, de que eu andava em retidão. Aí o Senhor ouve e diz assim: é verdade. E a misericórdia fala mais alto, ele diz assim: Isaías, volta lá, porque ele orou, e eu não resisto a uma oração. Volta lá e diz para ele que ele tem mais 15 anos. Sabe a notícia que eu tenho de Deus para a tua vida, meu irmão? Se você orar com fé, Deus não vai resistir. Talvez havia uma palavra para a tua vida de morte, talvez havia uma palavra para a tua vida de fracasso, talvez havia uma palavra de dificuldade para a tua vida, mas quando você ora, quando você clama, Deus não resiste a um coração quebrantado, Deus não resiste a uma oração de um filho, e Ele é o Deus que ainda muda sentenças, Ele é o Deus que ainda muda histórias, e Ele está aqui para mudar a história da tua vida e da tua família. Se você crê, por favor, se manifeste de alguma forma. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: atualizações certas, propósitos certos. Engraçado, queridos, é que Deus parece que gosta de trabalhar dessa forma. A Bíblia diz lá no livro dos Reis que Deus olha para um profeta e diz para ele assim: olha, profetiza contra Acabe. Ele vai lá e profetiza, e depois que ele faz tudo que Deus mandou, tudo piora. Ele começa a ser perseguido,
Jezabel se levanta contra ele. Ele agora precisa sair da sua cidade, precisa fugir. Ele vai para um lugar onde tinha muita água, e Deus fala para ele, ó, fica na beira do riacho, porque aí vai ter água para você à vontade. Porque você profetizou para não chover, mas para você vai ter água. Então vai lá para a beira do riacho, porque a seca vai vir para Acabe e para sua casa, mas para você vai haver água. E ele vai para a beira do riacho, e Deus fala para ele assim, fica tranquilo, porque para você também vai ter carne. E tem mais, quem vai mandar carne para você é as aves de rapina. Irmão, você já parou para pensar que ave de rapina se alimenta de carne? E Deus manda uma ave que se alimenta de carne trazer carne para o profeta. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando Deus quer fazer algo em teu favor, Ele usa até o inimigo para te abençoar. Quando Deus quer fazer algo em teu favor, Ele usa até aquela pessoa que fala mal de você. Quando Deus quer te honrar, quando Deus quer fazer algo na tua vida, Ele usa até alguém que não acredita no teu ministério, no teu chamado. Quando Deus quer fazer algo na tua vida, Ele usa alguém que seria improvável para fazer o provável de Deus acontecer na tua história. A Bíblia diz que o profeta vai para lá e o riacho seca. A ave para de trazer carne. Aí Deus vem com uma nova ordem, uma nova atualização para o profeta. E diz para ele assim, agora, você vai mudar novamente de lugar. Sai da beira do riacho e vai para Querite, porque eu vou ordenar a uma viúva que te sustente. E eu já dei ordem para ela, para que ela te sustente. A Bíblia diz que o profeta sai, recebe a ordem de Deus e ele vai para entrar na cidade. Quando ele chega lá na cidade, ele vê uma mulher trabalhando e pegando graveto. E quando ele vê aquela mulher trabalhando e pegando graveto, ele diz para ela assim, você pode me dar um pouco de água? E na mesma hora, aquela mulher para o que está fazendo e vai buscar água. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que muitas vezes quando nós estamos na dificuldade, Deus nos pede alguma coisa, nós queremos questionar e não queremos escutar. A mulher estava em uma grande dificuldade, psicologicamente ela estava se preparando para o último dia da sua vida, porque ela saiu de casa com o coração dizendo, eu vou pegar a graveta, eu vou fazer o último bolo, vai comer eu, vai comer o meu filho, nós vamos morrer amanhã. Mas essa mesma mulher que está com esse sentimento de morte, não perde a oportunidade de servir, e quando o profeta diz para ela, traz água para mim, ela para tudo e vai servir. Sabe o que eu quero que você aprenda nessa noite? Nunca perca a oportunidade de servir, porque quando você para servir, você está promovendo o milagre de Deus para a tua história. Quando você para servir no dia da tua dificuldade, o Senhor se levanta, porque aquele que para ouvir a Deus na hora da dificuldade, vai ver Deus se levantar para gerar um milagre. Aquela mulher para, e ela vai buscar água. Quando ela está no caminho para ir buscar água, o profeta diz assim, traz também um bolinho para mim. Querido, se fosse você, se fosse umas mulheres bravas que tem aqui, o que você ia dizer para ele? Esse profeta é um folgado, pediu água, agora quer bolo também. Se ele soubesse a situação que eu estou, é ele que ia me ajudar. Se ele soubesse o vale que eu estou passando, é ele que ia me ajudar. Ele quer água e ainda quer bolo. Mas essa mulher vai, irmão, e ela vai preparar o bolo. Eu quero antecipar para finalizar com uma chave de Deus para a tua vida. Olha só que coisa interessante. A Bíblia, irmãos, foi feita para a gente entrar na história. E eu quero que você entre agora na casa da viúva comigo. Vamos entrar? Olhe para quem está do seu lado e diga assim, se prepare para entrar na casa da viúva. Eu vou dizer para você o que tem dentro da casa da viúva e você vai imaginar, amém ou não amém? Entrando na casa da viúva, uma casa muito simples, imagine uma casa muito simples. E dentro dessa casa muito simples tem um menino com fome. Imagine uma casa simples e um menino com fome. Um menino que está esperando a sua mãe trazer graveto para fazer a última comida que tem em casa. Imagine a ansiedade desse menino, porque quem tem filho em casa sabe
que uma coisa que mata um pai ou uma mãe é quando o filho pede comida e ela não tem para dar. Imagine uma casa pobre e humilde, um menino lá dentro esperando com fome. E uma mãe que sai para buscar graveto, mas que no meio do caminho recebe uma palavra, mas que no meio do caminho recebe um direcionamento de Deus, e ela tem duas opções: ou ela acredita na palavra, ou ela vive a sua realidade. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você tem duas opções, ou você acredita na palavra, ou você vive a sua realidade. Aquela mulher tinha duas opções: ou ela acreditava na palavra, ou ela vivia a sua realidade. Deixa eu te dizer uma coisa: a promessa de Deus não está condicionada à tua realidade, mas a tua realidade está condicionada à palavra de Deus. Rabachuri andarabaxeri andarácia, acandaraçuri andarabaxeri andarai. Aquela mulher sai de casa, ela pega o graveto, ela entra em casa, ela começa a fazer o bolo. Quem está comigo dentro da casa? Sente o cheiro do bolo. Sente o cheiro do bolo, está sentindo? Agora imagina o menino: não vejo a hora de comer esse bolo. Ai, mãe, eu não vejo a hora, tá? Estou com uma fome. E o cheirinho do bolo subindo. Aí de repente a mãe pega o bolo e parte em direção à porta. Aí o menino diz: mamãe, eu quero esse bolo. A senhora não foi buscar graveto para fazer esse bolo para nós? Mamãe, eu estou com fome. Eu quero esse bolo. Eu estava esperando, a senhora demorou. Porque a senhora demorou porque estava conversando com alguém na rua, mas agora que o bolo está pronto, eu quero comer. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é mãe que está aqui, você que é pai que está aqui, como que seria sair de casa com o último bolo e levar para alguém que você não conhece, sabendo que o seu filho que vai ficar não vai ter mais nada? Aquela mulher pega esse bolo, sai de casa. A Bíblia não diz, mas eu creio que ela deve ter dito para o teu filho: filho, eu não vou poder deixar você comer esse bolo, porque eu tenho uma palavra. Essa mãe estava como Abraão, que tinha também um filho que precisava ser direcionado pela palavra que ela recebeu e não que o filho recebeu. Porque vai ter momentos na tua vida, meu irmão, que é você que vai receber a palavra, não vai ser o seu filho, mas a palavra que você recebe vai ter que direcionar a vida dele, e ele vai precisar acreditar na palavra que sai da sua boca, para receber a ordem e permanecer calado, esperando o tempo. Aquela mãe diz: filho, eu não vou poder deixar você comer o bolo, porque eu tenho uma palavra, e eu creio nessa palavra. Eu vou levar esse bolo para o profeta. E a Bíblia diz que quando o profeta come esse bolo, ele diz para ela: agora volta e faz para o teu filho bolo, faz para ele, porque a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Ei, meu irmão, durante 3 anos e 6 meses, a farinha dessa mulher não acabou, o azeite dessa mulher não acabou. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Quando você está preparado para as atualizações de Deus, quando você está sensível à voz do Senhor, e quando você começa a se mover por uma palavra e não pela sua realidade, o milagre começa a acontecer. Talvez você chegou aqui hoje com uma realidade. Faltam menos de 20 dias para acabar o ano, ou 30. E você não tem condições nem de fazer a festa da virada para a tua família. Talvez faltam menos de 30 dias para terminar o ano e você não conseguiu quitar todas as dívidas que você tinha colocado como propósito. Talvez faltam menos de 30 dias para acabar o ano e a tua empresa parece que está indo de vento em polpa para pior. Parece que a crise está se instalando lá dentro. Ei, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: você já tem uma realidade.
Todos nós temos uma realidade. Até as mulheres que estão aqui têm uma realidade. Porque por trás de cada chapinha aqui tem uma realidade. Por trás de cada homem aqui, sorrindo, talvez em casa tenha uma realidade. Agora eu quero te dizer uma coisa. A realidade você já tem. Agora Deus quer te dar uma palavra. E Ele quer te fazer uma pergunta. O que você escolhe, uma realidade ou uma palavra? Se você recebe essa palavra, então se coloque de pé nessa noite. Mas se coloque de pé com fé. Se coloque de pé entendendo que hoje está vindo uma atualização de Deus para a tua vida. Está vindo uma atualização de Deus para o teu chamado. Está vindo uma atualização de Deus para o teu final de ano. Está vindo uma atualização de Deus que hoje vai mudar o rumo da tua história, que hoje vai mudar a direção, que hoje vai mudar o projeto, que hoje vai mudar a sentença. Ei, aquele que te chamou, aquele que te deu uma ordem, aquele que te chamou para um propósito, está dizendo: eu mudo sentença. Eu mudo propósitos. Eu quero que você pegue na mão de alguém que está aí do seu lado. Eu queria, por favor, com a autorização dos apóstolos e bispos, eu queria que você fechasse o corredor aqui. Segura na mão do seu irmão e espalha o máximo que você puder, sem deixar nenhum buraco aqui nessa igreja. Aqui embaixo isso vai ser possível, na galeria talvez não vai ser possível, mas segure na mão de alguém aí. Meu irmão, tenta expandir o máximo que você puder para fechar todos os buracos aqui da igreja possíveis. Isso, quem está lá atrás, vai fechando aqui esse cantinho assim, isso. Tenta preencher o máximo de espaço que você puder. Isso, abre bem os seus braços assim, porque eu tenho algo de Deus para a tua vida hoje. Existe uma realidade de Deus aqui hoje. E sabe qual é a realidade? Alguns bancos ainda estão vazios aqui. Alguns bancos ainda estão vazios ali. Isto é uma realidade. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus que já é promessa para esta igreja. Eu tenho uma palavra de Deus que já é uma palavra no teu coração, apóstolo. O Senhor Jesus tem uma promessa para esta igreja, que este lugar vai ficar tão lotado, que não vai ter lugar para você se movimentar. Meu irmão, pode observar hoje e olhar alguns lugares vazios, porque 2017 está chegando, e esta igreja vai ser marcada por um tamanho avivamento, que este lugar vai ficar tão pequeno, porque a glória de Deus vai se manifestar de uma forma tão poderosa, que vai tomar este lugar de uma forma sobrenatural. Pegue na mão de alguém que está do seu lado, balance a mão deste irmão e diga assim: ei, Deus vai usar a sua mão, Deus vai usar a sua mão. Porque eu estou segurando na mão de um profeta, e este profeta vai trabalhar por esta igreja, este profeta vai trabalhar por este ministério. Ei! Alguém pensou que o Isaac ia ser sacrificado, apóstolo? Alguém pensou e disse assim: não, parece que as promessas da época da graça não vão acontecer mais, porque 2016 foi um ano muito difícil. Ei, meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para esta igreja, eu tenho uma atualização de Deus para esta igreja. Deus vai fazer um mover tão sobrenatural neste lugar, que essa galeria não vai comportar de pessoas. Deus vai fazer um mover tão sobrenatural neste lugar, que os cultos de terça-feira vai ter que usar esse espaço aqui em cima também. Eu tenho uma palavra de Deus para esta igreja. Deus está trazendo um tempo de tanto avivamento para este lugar,
que antes do louvor começar a acontecer, a glória de Deus já vai começar a se manifestar. Ei, meu irmão, pode ser agora, pode começar agora. Ei, Ele vai te renovar, Ele vai te encher, porque o ano não vai acabar da mesma forma, o ano não vai acabar com frieza, o ano não vai acabar com mesmismo. Ele vai te encher, Ele vai te encher, porque vem um tempo de Deus, um tempo de crescimento, um tempo de expansão. Começa a receber novas línguas estranhas, começa a receber o batismo com o Espírito Santo, começa a receber o toque de Deus, porque Deus está te selando para este momento, Ele está te selando, Ele está te preparando para esta hora. Levante a mão do seu irmão assim e diga assim: assim como eu levanto a tua mão, o Senhor te levanta ainda em 2016, e Ele te diz que a promessa, assim como as tuas mãos, ainda está de pé, o projeto dele está de pé. Ele não vai te desamparar, Ele vai cumprir a promessa. Se você crê, solta a mão do teu irmão e começa a profetizar, a glorificar, começa a ser cheio da glória, da graça, do poder. Começa a receber a graça, começa a receber o toque, começa a receber um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Rebadaraxere andarabaxere andaraxa, rebadarabaxuri andaraxa. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Marca a época da graça, marca a época da graça, marca, Senhor, o teu povo nessa noite. Rebandaraxere andarabaxuri andaraxa, alaxuri andarabaxere andaraxa. Aleluia. Apóstolo, estende os seus braços assim para a igreja. Bispo aqui. Meu irmão, Deus me deu uma visão nessa noite aqui nessa igreja. E sabe qual foi a visão que Deus me deu aqui? Deus me deu a visão do apóstolo com as mãos erguidas. Deus me deu a visão da bispa com as mãos erguidas. E Deus me deu uma visão deste lugar tão lotado, mas tão lotado. Eu olhava e eu falava: Senhor, o que é isso? E eu vi os apóstolos olhando de um lado para o outro, e abençoando o povo, olhando de um lado para o outro. E eu vi uma glória de Deus que se movia neste lugar de uma forma tão sobrenatural. E eu falei: Senhor, o que é isso? E Deus falou assim: é a promessa desta igreja, é aquilo que Ele já te prometeu, e é aquilo que é o desejo do teu coração. Todo tempo grande, queridos, de Deus precisa de um processo de preparação. E o Senhor te diz, apóstolo, que 2016 foi um processo de preparação para a tua vida. 2016 foi um ano de muitas dores, 2016 foi um ano de muitos processos na tua vida, mas o Senhor permitiu todos esses processos, porque o ano de 2017 está chegando, e o tempo do cumprimento da promessa também, o tempo de ver este lugar tão lotado, o tempo de ver esta igreja tão lotada. Aí, meu irmão, comece a olhar assim em volta da igreja, comece a olhar pelos olhos da fé, comece a observar, meu irmão. Eu sei que você tem visão de Deus. Começa a ver a galeria lotada, começa a ver este lugar marcado pela glória de Deus. Pode olhar pela fé, pode olhar. Ei, você vai ter que chegar mais cedo, porque senão você não vai conseguir sentar onde você senta agora.
Você vai ter que chegar mais cedo. Eu vou te dizer o resto do que eu vi aqui nessa noite. Eu não via só este lugar lotado, apóstolo. Eu vi aqui esse caminho também lotado. E eu vi ali na porta um grande alvoroço, porque existiam pessoas ali também esperando para entrar. Existiam pessoas ali esperando para entrar, mas não havia possibilidade. Eu via pessoas ali na porta, meu irmão, pode olhar pela fé, pode olhar ali, ó. Não sei se você está vendo pela fé, mas a visão que Deus me deu foi aquela porta cheia de pessoas, esperando a hora certa para entrar. Deus está trazendo este tempo, Ele está trazendo, já pode se alegrar, porque este tempo está chegando. 2017 o Senhor vai acelerar a promessa desta igreja. 2017 o Senhor vai acelerar o processo desta igreja. No mês de janeiro de 2017 o Senhor vai dar um sinal para esta igreja. No mês de janeiro o Senhor vai dar um sinal para esta igreja. Essa igreja vai encher de uma forma tão sobrenatural. E vocês vão lembrar desta palavra. E vocês vão dizer: Senhor, nós recebemos o sinal no primeiro mês. Ei, meu irmão, pode se preparar, porque o ano de 2017 vai ser marcado por um tempo de tanto avivamento, de multidões neste lugar, de milagres, de cura. Diz o Senhor para esta igreja. Diz o Senhor para esta igreja: eu quero agradecer a minha oportunidade. Eu quero te pedir uma última coisa. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: a última coisa que eu libero sobre a tua vida é que o Deus que você serve é um Deus de absurdos. Ele disse para Moisés: está vendo esse exército que você está vendo aí? Amanhã você não vai ver nenhum deles. Moisés olhou uma grande comitiva, um exército poderoso. Parecia um absurdo, mas no outro dia, Moisés, quando olhou do outro lado, todos eles ficaram dentro do mar, porque o Deus do absurdo é um Deus que cumpre a palavra. Talvez você está recebendo esta palavra e para você parece um absurdo. O Deus que você serve é um Deus de absurdos, mas o absurdo dele é mais coerente do que toda a nossa racionalidade. Vai acontecer um absurdo de Deus na tua vida. Se você quer, eu quero te convidar para 1 minuto de adoração. Só 1 minuto de adoração, 1 minuto de intensidade. Levante as tuas mãos. O ministério de louvor, levante as tuas mãos. Vamos agradecer a Ele, vamos agradecer a Ele. A igreja dos milagres, a igreja dos milagres, a igreja dos milagres, a igreja dos milagres. Rebandaraxere andarabassuri andaraxa, ribandarabassuri andarabaxere andaraxa. Ei, Ele está curando aqui nessa noite. Está havendo cura aqui. Está havendo cura aqui. Está havendo cura. Olha a cura, olha a cura. Rebandaraxere andarabassuri andaraxa. Declare isso em ti. Em ti eu confiarei, na força do teu amor. Eu não me abalarei, eu não me abalarei.
não me abalarei, eu não me abalarei. Eu confiarei na força do teu amor. Eu não me abalarei, eu não me abalarei, eu não me abalarei. Segura um pouquinho aqui. Levanta o seu livro dos sonhos. Se você ainda não fez, levante a sua mão. Você vai fazer. Faça. Terça-feira que vem estaremos orando por esses livros. Nós vamos declarar mais uma vez. Pastor Erasmo, vamos cantar mais uma vez. Em Ti eu confiarei. Eu vou alcançar cada sonho, cada projeto, cada visão para 2017. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nada nos impedirá de viver um milagre na nossa casa. Nada nos impedirá de vivermos um milagre financeiro. Nada nos impedirá, ó Pai, de avançarmos na força do Senhor. Coloque esses projetos diante do altar de Deus. E nós vamos cantar mais uma vez. Em Ti eu confiarei. Aleluia! Libere um brado de vitória!